Bom, pessoal, então o primeiro resultado que a gente vai provar, né, no nosso estudo de polinômios em um indeterminado x com coeficientes no corpo K é o algoritmo da divisão, tá? Então a gente vai ver que aquele resultado lá que a gente já conhece, no caso o algoritmo de Euclides, né, quando a gente está falando de polinômios com coeficientes reais que a gente pode dividir, em que condições, a gente vai ver que aquele resultado ele é bem geral, tá? Então, essencialmente, o que a gente tem que ter para poder fazer isso, né? A gente considera um corpo K e K de x, o conjunto o domínio dos polinômios sobre K, na indeterminada x, certo? E aí a gente vai provar, né, justamente o fato de que K de x é um domínio euclidiano, certo? Ou seja, vale o algoritmo de Euclides, certo? Que é o algoritmo da divisão, o algoritmo da divisão. Então, o teorema 1 diz o seguinte: você tem esse domínio K de x, né? K é um corpo, e aí você vai considerar dois polinômios, f de x e g de x nesse conjunto, de modo que g de x é diferente do polinômio nulo, tá? Então, vão existir únicos polinômios q de x e r de x em K de x, tais que f de x é q de x vezes g de x mais r de x, onde ou r de x é polinômio nulo, ou então o grau de r é menor do que o grau de g, certo? Ou seja, a gente pode sempre, o que esse resultado está dizendo, é que dados dois polinômios f e g com g diferente do polinômio nulo em K de x, a gente sempre pode dividir o f pelo g, né? De modo que ou essa divisão é exata quando o resto for polinômio nulo, ou então essa divisão deixa um resto, onde esse camaradinho aqui, esse polinômio, tem a propriedade que o grau dele é menor do que o grau do polinômio g, que seria o nosso divisor, tá? Bom, a demonstração é a seguinte: a gente vai, essencialmente, ela é feita em cima do grau, o raciocínio é construído em cima do grau dos polinômios f e g, tá? Porque se a gente fosse verificar isso através de exemplos concretos, a gente ia observar que existe uma relação, né, entre os graus dos polinômios f e g, em cada situação que a gente for trabalhar especificamente, que permite a gente obter essa igualdade, certo? E a gente vai observar que sempre tem alguma coisa a ver, isso tem a ver com o grau dos dois polinômios, tá? Então, para isso, a gente vai escrever aqui o f de x dessa forma, certo? Vai considerar o f de x dessa maneira e o g de x dessa forma. Como a gente está considerando que o g de x é diferente do polinômio nulo, a gente vai considerar que o grau do g é m, certo? O g tem um certo grau m, tá? E aqui o f teria um grau n, tá bom? Bom, pela igualdade que a gente quer provar, que a gente quer obter, a gente já observa que o grau do polinômio f, dado esse lado direito aqui, né? Ele tem que ser pelo menos... esse grau tem que ser pelo menos igual, né, ao do polinômio g, igual ou maior, porque como o polinômio g tem grau m, esse produto aqui, né, desses dois camaradas, a gente está no corpo K, o produto desses dois polinômios, esse polinômio aqui, o grau deles é igual à soma dos graus de g com q. E soma de polinômios não produz polinômios com grau maior do que os que participam na soma, né? O grau é maior ou igual, no máximo o maior dos graus dos polinômios participantes. De modo que essa soma do lado direito, o grau desse polinômio aqui é o grau de g mais o grau de q. Ou seja, o grau de f necessariamente já vai ser m mais um certo valor, né? Que no caso aqui o q pode ser constante, seria zero, então nesse caso o grau de f seria o grau de g. E no caso em que o q de x tenha grau maior do que zero, então o f vai ter grau maior do que g. Então a gente já observa que essa igualdade induz esse tipo de raciocínio, tá? Que é no certo sentido que vai nos guiar na demonstração também. Bom, então se é assim, o que acontece, né? Porque no enunciado não fala nada com relação ao fato do grau de f ter que ser maior ou igual do que o grau de g, tá? Então a gente pode ter casos em que eu pegue o f e o g, de modo que o f tem grau menor do que o do g. Em particular, o grau do f pode ser até zero, no caso que ele for um polinômio constante. Só que esses dois casos são os casos mais simples, tá? Que é justamente o que a gente vai mostrar na existência. A gente vai primeiro mostrar a existência
né, dados f e g nessas condições, a existência de Q e R, né, de acordo com o que o enunciado nos diz do resultado, e depois vamos mostrar a unicidade, que esses Q e R que a gente consegue encontrar, eles são únicos, tá bom? Bom, então para a existência, vamos lá, ó, a gente vai justamente pensar na seguinte maneira, como a gente viu lá pela igualdade, o caso que realmente a gente vai precisar se preocupar, que é o que notadamente a igualdade nos diz, é que o grau de f tem que ser maior ou igual que o grau de g, certo? Mas claro, a gente está supondo lá que o q de x seja diferente do polinômio nulo, mas pode acontecer até dele de ser q de x igual ao polinômio nulo, porque esse vai ser o caso em que, por exemplo, a gente considera o f de x igual ao polinômio nulo. Então, se a gente considerar o f de x igual ao polinômio nulo, como é que eu escrevo esse camarada como sendo alguém vezes g mais um certo r? Basta pegar esse alguém, que é o q, igual ao polinômio nulo, porque quando eu multiplicar ele por g, qualquer que seja o g, isso vai dar o polinômio nulo, né? O polinômio nulo ele faz o papel aliás, o polinômio nulo, quando você multiplica por qualquer outro, ele dá o resultado é o polinômio nulo, tá? E aí como vai ficar o polinômio nulo vezes g, e o que é que a gente soma com isso para não alterar o resultado? Então, o r de x também vai ser o polinômio nulo. Então, no caso em que f de x seja o polinômio nulo, basta a gente tomar q de x igual a r de x igual a o polinômio nulo, e aí a gente tem um resultado para esse caso. Suponha agora que o f de x ele não é o polinômio nulo, tá? Então, vamos supor que o grau de f é n. Então, nesse caso, o n pode ser, em relação ao grau de g que a gente está supondo que é n, pode ser menor ou maior ou igual. Igual ou maior. Se o grau for menor, aí o que é que vai acontecer nesse caso, né? Se o n for menor do que m, então a gente pensa, bom, quem é que a gente pode multiplicar por g e somar um certo r, de modo que a igualdade do lado direito dê o lado esquerdo, que é o f. Bom, como o grau de f é menor do que o grau de g, basta que a gente tome o r de x igual ao próprio f, porque nesse caso o r lá que aparece na igualdade proposta vai cumprir a condição do grau dele ser menor do que o grau de g, e pega q de x igual a zero, polinômio nulo, né? Então vai ficar 0 vezes g de x dá 0, e o r de x sendo f de x vai dar f de x igual a f de x, tá bom? Então, de fato, o caso que a gente tem que se preocupar mesmo é com o caso em que o n é maior ou igual do que o m, tá? E aí como é que a gente vai fazer isso? Bom, a ideia aqui, pessoal, é que a gente quer justamente mostrar, né, uma vez que esse g, se a gente pensar que o g ele é fixo, certo? Porque o que a gente quer mostrar é que dado f e g, a gente sempre pode dividir o f por g. Então a gente pode pensar assim, fixa um g, um certo polinômio g com um determinado grau m. Esse m não é um valor fixo não, é um valor m, tá? Um valor m natural. Você fixa. Aí você vai mostrar que qualquer outro polinômio f que você considere com determinado grau, ele sempre pode ser escrito daquela maneira, né? O f pode ser dividido pelo g, tá? E aí, como a gente faz isso, fixa para cada g, faz esse raciocínio, então basta que a gente mostre que, dado um polinômio g qualquer fixado, a gente, pegando qualquer outro f, a gente consegue escrever daquela maneira, certo? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Inicialmente, a gente vai tentar achar uma igualdade que naturalmente possa ser obtida no sentido lá da igualdade do resultado, né? De mostrar que sempre é possível que se esse f tem grau maior do que g, sempre a gente pode escrever, né, o f de x como sendo alguém vezes g mais um certo polinômio, e a partir daí é que a gente vai mostrar o resultado usando indução sobre o grau de f, tá? Então vai ser o seguinte, ó. Ou seja, a gente vai definir um polinômio f1 que é dado por essa igualdade, porque é só a gente pensar o seguinte, ó. Dado um polinômio g de x, existe uma maneira, pelo menos nesse caso, da gente multiplicar esse polinômio g por um determinado polinômio, de modo a deixar esse polinômio pelo menos com o último termo igual ao termo do polinômio f de x, porque o termo a maior potência de x aqui, o que dá o grau, né, é o an x elevado a n. E no caso do g de x, o último termo é bm x elevado a m. Então, se eu multiplicar g de x por esse termo aqui, ó. Então, se eu multiplicar esse camarada... Existe um polinômio que eu posso multiplicar por g,
de modo que o último termo desse polinômio vai coincidir com o termo, né, que dá o grau dele, vai coincidir com o termo desse daqui, né, o termo desse produto. Basta multiplicar por AN, né, porque eu quero que o termo de maior grau desse polinômio aqui resultante seja igual ao daqui, que é ANx elevado a N. Como o de G é BMx elevado a M, então eu vou multiplicar esse polinômio por AN, o inverso do BM, porque existe, porque K é um corpo, né? E o x elevado a n menos m. Quando eu multiplicar isso aqui por isso, eu vou multiplicar esse termo por cada parcela. Então a última vai ficar a n, b índice m elevado a 1, menos 1, desculpa, xn menos m, vezes o último termo desse, você vai multiplicando cada um. Aí no último vai ficar isso aqui, vezes o bm, x elevado a m. bm a menos 1 vezes bm vai dar 1, vai ficar só o an. E x elevado a n mais m vezes x elevado a n menos m vezes x elevado a m vai dar só o x elevado a n, que a gente vai somar as potências, né? De modo que nesse produto, o termo de maior, a maior potência de x é justamente igual a esse. Só que claro que a gente vê que os outros termos vão ficar diferentes. Ou seja, vai existir um polinômio f1 de x, de modo que quando eu somo f1 com esse camarada, dá justamente o f, né? Aí para cada caso a gente consegue mostrar isso, porque é só a gente sair somando. Por exemplo, no primeiro termo, né? Você tem o termo independente aqui, que é o B0, vai ficar esse camarada aqui, a n, b menos 1 B0, vezes isso. Então, o termo correspondente lá no f1 de x, a gente colocaria quem? Justamente um termo para que quando eu somo com esse, dê o termo independente daqui. Então, é possível fazer isso, tá? Então, primeira coisa que a gente vai observar, certo? E a ideia também de obter essa igualdade é porque como esse f de x é um polinômio de grau qualquer, dessa igualdade a gente obtém que para cada f que a gente considera, a gente obtém um polinômio f1 de x que tem grau menor do que o grau de f. Por quê? Porque se a gente observar, se eu passar esse polinômio aqui para o lado esquerdo, o f1 de x vai ser a diferença de um polinômio de grau n com um polinômio de grau n, sendo que os dois termos de x elevado a n, nos dois são iguais, os coeficientes, né? Porque o coeficiente aqui do termo o termo de maior grau em x, como a gente viu, é a n de x elevado a n, que é igual ao daqui. Quando a gente passar esse polinômio para o outro lado, esse coeficiente vai anular com o do outro, então a diferença desse polinômio aqui com esse vai ser de grau pelo menos n menos 1, de modo que o grau de f1 é menor do que o grau de f, tá? Então, a partir dessa igualdade, a gente vai demonstrar o teorema justamente sobre usando indução sobre o grau desse polinômio f arbitrário aí que a gente considera. Lembrando, esse raciocínio aqui é para cada f. Cada f eu consigo esse polinômio f1, de modo que essa igualdade é verdadeira, tá? Bom, aí se n for 0, né? A gente viu que lá no caso o resultado vale já para quando o grau do nosso polinômio o polinômio for nulo ou com grau menor do que do grau de g. Mas a gente vai mostrar, como a gente quer provar por indução, a gente vai mostrar que vale para um certo valor fixo e usar essa hipótese para provar o que a gente quer, certo? Lembrando que aqui no livro ele está considerando que no caso dos naturais o zero faz parte, por conveniência, tá bom? Então vamos observar que para n igual a zero, se a gente tiver, nesse caso, como a gente tem que estar supondo que o grau de f é maior ou igual que o grau de g, então a gente tem que, se o n for zero, como o n é maior ou igual que m, isso implica que o m também é zero, né? E, portanto, nesse caso a gente tem o polinômio f de x como sendo um polinômio constante, a zero diferente de zero, e aí o g de x vai ter que ser também b0, que é diferente de zero, para ser um polinômio de grau zero, constante, né? E aí a gente vai ter que, nesse caso, a gente consegue obter essa igualdade, né? Porque é só a gente considerar o f de x como sendo quem? A0, b0 menos 1, g de x. Quando a gente colocar o g de x como sendo isso, ó, esse produto é justamente o A0, tá? E aí, nesse caso, a gente só precisa tomar, e o f1 seria para essa situação polinômio nulo. Então, olhando para a igualdade que a gente quer conseguir lá no início, nesse caso basta a gente, ou seja, quando o f de x for constante e o b de x também for, g de x for constante, mas não nulos, basta que a gente considere q de x como sendo quem? A0, b0 menos 1 e o r de x como sendo o polinômio nulo, tá? Aí, agora, usando a igualdade, né, agora a gente vai usar esse fato para chegar no que a gente deseja, certo? Então, a gente vai
supor que o resultado vale para todo polinômio com grau menor do que n, já que a gente provou que vale para um certo n fixo. Vai supor que esse resultado vale para um polinômio com grau qualquer menor do que n e vai mostrar com isso que vale para o polinômio com grau n. Tá? Então, nesse caso, a gente está usando aquela segunda variação do princípio de indução, certo? Então, olha lá, vamos lá. Pela igualdade, né? Pela igualdade que a gente obteve lá em cima, por essa aqui, ó, a gente tem que o F1 é dado por essa expressão aqui, certo? Então, nesse caso, a gente tem que o grau de F1 é menor do que o grau de f de x, certo? Então, pela hipótese de indução, a gente vai ter que, nesse caso, para esse polinômio que tem grau menor do que o grau de f, o resultado é válido, né? A gente está usando a segunda variação do princípio de indução. Então, a gente mostra que é válido para um certo valor. Por hipótese de indução, supõe que isso é verdade para todo valor maior ou igual do que esse camarada, no caso maior ou igual que 0 e menor do que n, e usa isso para mostrar que vale para n, para o grau igual a n, tá? Então, essa igualdade aqui, como o F1 é igual a essa diferença, a gente já viu que ele tem grau pelo menos uma unidade inferior ao de F, então a gente tem que isso aqui acontece, né? Pela hipótese de indução, vai existir um certo Q1 de x e R1 de x, tal que esse F1 eu escrevo como sendo Q1 de x vezes G de x mais R1 de x, onde esse R1 de x ou ele é o polinômio nulo, né? Ou o grau de R1 é menor do que o grau de G, porque o R1 nesse caso é justamente esse camarada aqui, ó. A gente tá com, aliás, desculpa. Não é o F1 não. A gente tá usando aqui nessa igualdade, pelo fato de que por essa igualdade o F1 ter grau menor do que o de F, que vale o resultado, né? Então vale isso, onde o R1 de x ou é o polinômio nulo, ou o grau de R1 é menor do que o grau de G, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, ó. Lá na expressão do F, aqui, ó, onde tem esse F1, eu vou agora substituir por isso aqui, ó, porque como eu tô supondo que é possível escrever F1 dessa forma, o que eu vou fazer é pegar isso aqui, ó, e substituir aqui. Por quê? Porque nessa expressão eu já tenho uma expressão que tem f de x de um lado com alguma coisa multiplicando g do outro. E como vale isso aqui, eu estou supondo que vale isso para o F1, vai ter também alguma coisa que tem multiplicando g mais um outro polinômio. Quando eu fizer essa substituição, a pessoa vai ficar esse produto mais esse outro mais isso. Então eu vou colocar o g de x em evidência, de modo que vai ficar g de x vezes isso, mais R1 de x, certo? Só que, como o grau de R1 é menor do que o grau de G, então esse R1 já vai ser o nosso resto, e esse polinômio aqui, ó, o Q1 de x mais esse camarada, vai ser justamente o polinômio que vai ser o nosso Q de x. Então, a gente tem com isso que o Q de x, ele vai ser justamente o Q1 de x mais isso, tá? Certo? E o R1 de x é igual ao nosso R de x. E aí fica provada a existência dos polinômios Q de x e R de x, tal que f de x é Q de x vezes G de x mais R de x, com isso aqui acontecendo, ou isso, tá? Lembrando, como foi que a gente conseguiu? Então, essa igualdade inicial, ela foi muito conveniente de se considerar, porque essencialmente é ela que permite, através do processo de indução, provar o que a gente quer, né? Porque a gente aplicou justamente o processo, a hipótese de indução nesse polinômio que tem grau menor do que esse daqui, certo? E aí com isso fica provada a existência. Bom, agora para a unicidade, pessoal, a unicidade é mais fácil, tá? Porque o que a gente vai supor? A gente vai supor que vão existir dois polinômios Q1 de x, Q2 de x, R1 e R2 de x, tal que f se escreve dessa forma e dessa daqui, certo? Onde o RI de x é o polinômio nulo, ou o grau de RI é menor do que o grau de G, com I variando de 1 até 2, tá bom? O que é que a gente vai fazer agora? Então eu vou justamente considerar essa igualdade e a partir dela tentar mostrar que o Q1 tem que ser igual ao Q2 e o R1 igual ao R2. Aí o que é que a gente vai fazer, ó? Eu vou deixar os termos que tem os restos eu vou colocar de um lado da igualdade e os outros termos que tem G para o outro lado. Então, o Q1 de x é G de x, vou passar esse termo para cá, ó, vai ficar isso, quando eu colocar o G de x em evidência. E aqui eu tenho um R2, vou passar um R1 para o outro lado, vai ficar isso aqui, certo? Então, da igualdade de f, né, ser igual a isso, a gente obtém essa igualdade aqui, tá? Aí o que é que a gente quer mostrar, né? Justamente que essa igualdade implica que o Q1 é igual ao Q2 e o R2 igual ao o R1 igual ao R2. Então, vamos supor, por absurdo, que a gente pudesse ter essa igualdade
mas com Q1 diferente do Q2. Então a gente ia ter que, se Q1 é diferente de Q2, o grau desse polinômio aqui, ó, o grau desse polinômio aqui do lado esquerdo, né? O grau desse polinômio, melhor dizendo, ele é pelo menos zero, né? Ele é pelo menos igual a zero se no caso o Q1 fosse diferente do Q2, mas a diferença deles desse um polinômio constante, por exemplo, tá? Mas de todo jeito, o polinômio desse lado aqui, ó, ele tem pelo menos grau m, certo? Com isso, se esse camarada for diferente desse, esse polinômio desse lado aqui, ele tem pelo menos grau m, tá? Então, o lado, ou seja, o lado esquerdo ele tem grau maior ou igual do que o grau de g. Enquanto que esse camarada aqui, ó, essa diferença, como diferença de polinômios não aumenta o grau, né? Ou seja, a diferença desses dois camaradas tem grau menor ou igual ao maior dos graus de ambos. Só que como tanto o R2 como o R1 tem grau menor do que o grau de G, essa diferença também tem grau menor do que G. Então, por um lado, se o Q1 fosse diferente do Q2, por um lado, esse lado da igualdade seria um polinômio de grau pelo menos m, e aqui seria um polinômio de grau menor do que m, e eles estão dando iguais. Mas isso dá um absurdo, porque pela igualdade de polinômios, em particular, dois polinômios para serem iguais, eles têm que ter o mesmo grau, né? Então, isso gera um absurdo, uma contradição, portanto, isso significa que não pode ocorrer essa igualdade com esses dois camaradas sendo distintos, logo eles têm que ser iguais, mas se eles têm que ser iguais aqui é o polinômio nulo, quando a gente multiplica por isso dá o polinômio nulo, então R2 menos R1 é o polinômio nulo, de modo que o R2 tem que ser igual ao R1, tá? Ou a gente teria que, justamente como ele faz aqui também, você tem que R1 de x seria f de x menos isso, né? Você isola o R naquela expressão lá do resultado, que seria igual a quem? A f de x menos q2 de x, g de x, que é R2. E aí a gente tem a igualdade. Ou então da outra maneira como eu falei, né? Se eles têm que ser iguais, aqui dá um polinômio nulo, então essa diferença dá um polinômio nulo, então R1 igual a R2, e com isso fica provado a unicidade, certo? Então, desde que a gente tenha um corpo K, onde a gente está considerando os coeficientes do polinômio, sempre é possível efetuar o algoritmo da divisão, tá? E aí no final aqui ele dá só uma definição, você tem f de x igual a um polinômio de grau n, não nulo, e tem um alfa pertencente a K, tal que f de alfa, que é igual a isso aqui, dá 0 pertencente a K. Então a gente diz com isso que alfa é uma raiz de f de x em K, tá? Então no próximo vídeo a gente vai falar agora um pouco sobre essa questão do número de raízes de um polinômio, beleza?